Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo na vida do crente. Nosso texto para meditação é João 16, 1, 14. A nossa introdução, para nós estudarmos a questão do Espírito Santo na vida do crente, nós precisamos estabelecer de princípio que não existe salvação sem o Espírito Santo e que o Espírito Santo na vida do crente é a garantia da salvação. Paulo diz em Efésios 1, 13, 14, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando Paulo esteve em Éfeso, encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. A resposta foi negativa, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo estranhou a resposta e novamente interrogou: em que, pois, fostes batizados? A resposta veio imediatamente, no batismo de João. Paulo não descartou o batismo de João, ele simplesmente procurou colocar em ordem a doutrina da salvação, dizendo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Naquele momento manifestou-se a presença do Espírito Santo na vida daqueles discípulos. Atos 19, 1, 7. Partindo desta introdução, que é o pano de fundo para este estudo nosso, nós vamos considerar a seguir a atuação do Espírito Santo na vida do crente. John Stott diz que ninguém quer um cristianismo frio, intelectual, sem alegria e sem frutos. É só o Espírito Santo na vida do crente. E só o Espírito Santo na vida do crente pode proporcionar essas experiências para o cristão. O Espírito Santo ilumina a mente do crente. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo diz: Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10. E não vos conformeis com este século mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, pois ele é Deus. Só ele sabe realmente o que Deus pensa. Porque os pensamentos de Deus são os pensamentos do Espírito Santo. E é dessa maneira que podemos alcançar o milagre de termos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14, 15. 2 Coríntios 2, 3, 18 está dito que o crente é trabalhado e transformado pelo Espírito à medida que, iluminado pelo mesmo Espírito, ele é capaz de contemplar a glória do Senhor como por um espelho. O crente vê a imagem de Cristo no espelho da palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou a palavra, revelou a palavra e continua iluminando a palavra. Segundo, o Espírito Santo convence o crente do pecado. Não foi por acaso ou pressionado pelas necessidades que o filho pródigo resolveu voltar para a casa de seu pai. A expressão caindo em si, de Lucas 15, 17, deixa claro que aquele moço foi convencido por alguém que ele estava em pecado e precisava confessar esse pecado e precisava a pessoa ofendida. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. O apóstolo João descreve este ministério do Espírito Santo em 3 dimensões. Primeiro, João 16, 8, 11. Primeiro, ele convencerá do pecado, porque não creem em Jesus. Aqueles que não creem em Jesus serão convencidos do pecado, que o pecado está na vida deles, que eles precisam mudar esse estado de coisas para que eles possam crer que existe salvação em Jesus. Ele convencerá da justiça, porque Jesus foi para o Pai. Da justiça que veio através da justiça de Deus que veio através de Jesus, e essa mesma justiça voltou para o Pai. Ele convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já foi julgado naqueles 3 dias que Jesus desceu lá no inferno. Ele pregou para quem estava lá,
retirou aqueles que estavam lá e verdadeiramente o julgamento de Deus desceu sobre ele lá naqueles 3 dias que Jesus esteve no inferno. E verdadeiramente ele já está julgado. Terceiro momento, o Espírito Santo ensina os crentes as verdades de Deus. João declara, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Nos textos de Mateus 20, Lucas 12, 11 e 12, Jesus fala aos discípulos que na hora do aperto, da tribulação, da angústia, da opressão, dos tribunais, dos questionamentos, o Espírito Santo lhes daria sabedoria de forma tão profunda e poderosa que ninguém lhes poderia resistir. O apóstolo João trabalha este assunto nestas palavras: quanto a vós outros, a unção que deles recebestes, unção do Espírito Santo, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a Assunção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 João 2,27. Quarto momento, o Espírito Santo guia o crente. Mais do que a expressão joanina, ele vos guiará toda a verdade, João 16,13, Paulo diz aos Gálatas: andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É vida com o Espírito, é intimidade com o Espírito, é buscar a plenitude do Espírito, é andar nele em todo o tempo e compreendendo que sem ele não há saída para o crente. Por isso ele precisa habitar permanentemente na vida do crente. O Espírito Santo precisa fazer a diferença na vida do crente e levar o crente a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós precisamos compreender essa ação, essa atitude e esse momento que o Espírito Santo nos leva a viver. Lucas, descrevendo as viagens missionárias de Paulo, confirma a direção do Espírito Santo na vida do apóstolo. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Misia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6, 7. Foi exatamente nessa situação que o Espírito do Senhor guiou Paulo para a Macedônia, Atos 16, 9, 10, respondendo à oração dos macedônios que dissera para o Senhor: envia alguém para nos ajudar, envia pessoas que tenham qualidade para estarem conosco e nos ajudar, nos auxiliar. Nós não sabemos como reagir nessas situações que nós estamos enfrentando aqui, e nós precisamos de alguém para aclarar a nossa mente, para nos dar direção. O crente que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? É viver o Espírito Santo 24 horas. É saber o seguinte: olha, sem o Espírito Santo eu não sou nada, não posso fazer nada, e sem ele não tem como eu caminhar. Sem o Espírito Santo não há como eu fazer a diferença na vida de pessoas. E para concluir, resumindo o que foi dito neste estudo, a atuação do Espírito Santo na vida do crente pode ser definida em 3 palavras: sobre, com e em. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Êxodo 35, 30, 31, Juízes 14, 6, 19, 15, 14. O Espírito Santo veio sobre determinadas pessoas com um propósito de cumprir alguma ordem específica de Deus. Nós precisamos compreender, meu querido. Lá em Êxodo, o Espírito caiu sobre aquelas pessoas que o Senhor estava separando para ajudar Moisés. Lá em Juízes, ele revestiu Sansão de uma força sobrenatural para livrar como juiz os israelitas da opressão dos filisteus. E nos evangelhos mostra que como ele morava com os discípulos na pessoa de Cristo. João 14, 17. Cristo estava revestido do Espírito Santo e Cristo estava com os discípulos, com os apóstolos, com as pessoas que podiam ver, pegar nele, apalpar. Não havia necessidade de outro testemunho, porque o próprio Espírito Santo, revestido e transvertido em Jesus, estava no meio deles. Eles poderiam contemplar, eles poderiam ouvir a voz do Espírito através de Jesus. E a partir do 2º capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele está no
povo de Deus. 1 Coríntios 6,19. Ele está em nós. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele na nossa vida nós não podemos fazer a diferença na vida de ninguém, nós não podemos impactar pessoas e nações, nós temos necessidade premente do Espírito Santo, sem Ele não há salvação, nós precisamos acreditar nessa premissa. Eu gostaria de deixar com você nesta manhã, te agradecer por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém.